Estamos aqui no Atplay Podcast e o meu convidado de hoje é o Léo Catoni, diretor e produtor de elenco de cinema. Léo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Marcos, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui para contar um pouco sobre a minha história. E é isso, vamos que vamos, né? Vamos contar, vamos fazer arte para quem está em casa nos ouvindo. Me fala como a minha área é uma área diferente. Eu sempre trabalhei com construção civil, né? E me fala como funciona o teatro, me fala um pouco da sua vida. O podcast é isso, né? Uma interação entre o entrevistado e o convidado, né? Me fala um pouco da sua vida, tudo que acontece no seu meio. Vou contar assim. Eu sou formado em comunicação social, né? Sou formado em comunicação e aí eu resolvi trabalhar com atores. Resolvi começar a preparar atores. Então, hoje eu faço um trabalho de coach, dirijo cinema, né? Estou dirigindo uma série independente chamada Leblon 101. Abri agora uma escola, uma produtora artística chamada Criarte, que é uma produtora voltada para crianças e adolescentes, sempre no intuito de formar esse novo profissional. O mercado precisa de gente formada, gente preparada para as produções. E como eu também fiz produção de elenco, né? Trabalhei na novela Gênesis da TV Record, que foi um grande sucesso, a novela bíblica, eu senti essa necessidade de encontrar esse ator preparado. E aí é uma loucura muito grande, né? Porque a gente trabalha muito, é muita coisa para a gente fazer. Então, você perguntou sobre essa questão do trabalho. A Criarte ela é muito voltada para essa formação, para criar essa oportunidade para esse novo artista de qualquer lugar do Brasil. Então, a gente vai ter cursos presenciais e cursos online. Porque sempre eu fico falando, né? Eu acho engraçado que todo mundo quer ser empresário, mas ninguém não sabe que precisa ter uma preparação para isso. E no meio da arte também não é diferente, né? Para a pessoa atuar, ser um ator, ela precisa de uma preparação e uma preparação rígida, né? Porque hoje o mercado ele é muito concorrido, né? Você falou uma coisa muito legal, Marcos. O que acontece é que uma grande parcela de quem quer fazer teatro quer fama. Então, eles querem ser famosos, eles querem aparecer, eles querem ir para o Rock in Rio ganhando convite, eles querem participar de eventos, eles querem fazer comercial. Só que isso é um processo. E esse é um processo que, assim, você imagina um jogador de futebol. O jogador de futebol, ele treina todo dia, ele tem que treinar, faça chuva, faça sol. O profissional continua treinando. Você vê o Neymar treina, qualquer pessoa que esteja jogando aí, um Cristiano Ronaldo tem que treinar. Então, o ator tem que entender que ele só vai conseguir alguma coisa quando ele estiver preparado e não deixar de estudar. E o que eu prezo muito é essa questão, vamos estudar. Porque tem várias linguagens, né? Você vê, nós temos o cinema, nós temos a televisão, novela, a gente tem agora o streaming, nós temos o teatro, é uma linguagem muito ampla. E o ator ele tem que entender, jogar nessas bases, né? Você vai fazer cinema, é uma linguagem. Eu estou fazendo um streaming, é uma outra linguagem. Eu quero fazer um teatro de comédia, é uma outra linguagem. Então, assim, tem que existir essa preparação, né? Cada um na sua área, né? Cada um no seu quadrado, né? Sim. E é muito importante que o ator não deixe de estudar, sabe? Eu acho que esse é o grande barato. E a gente vai com uma outra coisa assim. Você falou dessa questão de você não ser envolvido com a área, mas o teatro ele é muito transformador, né? Então, assim, eu sou uma pessoa tímida. Um exemplo. Eu sou uma pessoa tímida e aí eu preciso me comunicar. Então, eu tenho essa deficiência de comunicação. O teatro ele vai te ensinar você perder essa timidez. Então, você vai perder essa timidez, você vai ganhar esse autoconhecimento, que é muito bacana. Então, o teatro não é só para quem quer ser ator, né? O teatro por si só. E aí, o teatro ele é a base, né? A base de tudo da interpretação. Então, assim, quem me procura hoje? Eu já dei aula para dentista, eu já dei aula para advogado, porque eu faço também um coach particular. Então, esse profissional ele precisa se conhecer, ganhar autoconfiança. E a gente consegue isso através dos exercícios do teatro, de improvisação, de leitura, desse autoconhecimento. Então, qualquer pessoa ela pode fazer teatro, porque é transformador, né? Eu considero muito transformador. O teatro é uma arte muito interessante. Você me convidou, né, para ir uma aula de interpretação, né, com alunos, sim. né? Ali no local onde você me convidou, no salão lá. E eu vi, depois eu percebi que
você deu aula naquele dia de cinema, né? De cinema, E exatamente. quem está de fora acha que é igual, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quer dizer, o teatro é uma coisa, televisão é outra coisa e cinema também já é uma etapa totalmente diferente, né? Sim. A linguagem é diferente. Aquela senhora, como é o nome dela, que a gente estava conversando com ela, A Dona Geralda. Dona Geralda, ela faz teatro, né? Ela faz teatro? E ela estava fazendo... E ela é uma atriz de teatro. Sim. E ela estava fazendo um curso para se cinema. preparar para televisão. Para televisão, cinema, né? Que é muito próximo. Muito próximo. É. Mas é diferente, né? Cada o que acontece é o seguinte... Explica um pouco aí o cinema, que tá de fora. Para quem está em casa, né? Tô olhando para a câmera. Para quem está em casa é o seguinte, o cinema ele acaba sendo você tem mais tempo de se preparar. Porque o cinema você vai fazer uma produção aí de 1 hora, 1h30 até 2 horas, mas você tem aí de 4 a 6 meses para poder fazer um filme, né? Uhum. Enquanto um capítulo de uma novela, você grava... Você faz 45 dias, que é praticamente metade de um filme, um capítulo que vai ao ar na novela. Então você imagina, uma novela tem lá vamos chutar aqui, 130 capítulos. Você imagina que um capítulo, quando ele vai ao ar com... O capítulo ele sai todo dia, né? Sai todo dia, todo dia é um capítulo. Sim, entendi. todo dia é um capítulo. Então, esse capítulo ele entra no ar com 45 minutos, porque a emissora conta 60 minutos, mas 45 minutos... desculpa, gente, vou explicar. 45 minutos de produção e 15 minutos de comercial. Então, a gente totaliza 1 hora de produção, né? E o cinema, você tem aí 1 hora, 1h30 do filme inteiro. Então, a gente tem um tempo maior de laboratório, é uma coisa mais real. Eu tive a oportunidade, né, de acompanhar a gravação de um filme de uma amiga que me chamou para participar, que é a diretora Raíssa de Castro, que é um filme chamado Rocinha, Toda História Tem Dois Lados. E aí, eu estava explicando para você que essa questão do cinema ele é mais intenso. Então, foi feita muita preparação dos atores com os moradores, dos atores com policiais. Porque assim, o filme era dividido entre morador, polícia e bandido. Como funciona para você fazer uma gravação, uma filmagem, um filme ou o que seja, uma novela, uma série, dentro de uma comunidade? Você tem que pedir alguma permissão para alguém? Como funciona isso aí? Sim, o primeiro passo é a gente entrar em contato com a associação de moradores. Isso, aqui no Rio de Janeiro... toda comunidade tem uma associação de moradores, né? Não só a comunidade, como condomínios também tem associação de bairros, mas no caso da comunidade, a gente entra em contato com a comunidade, a gente se apresenta, a gente fala o que a gente quer fazer e vê essa viabilidade. Porque a associação vai entender o que vai ser feito para não atrapalhar a rotina dos moradores. E assim, aí, no caso do Rocinha, que era uma história que tinha bandidos e policiais, a polícia também tinha que estar ciente do que estava sendo feita uma gravação. Eu vou contar até uma coisa assim, bem engraçada, né? Que aconteceu durante a gravação. Estava tendo realmente tinha um carro da polícia que já tinha sido avisado a polícia que estava tendo uma gravação. Então a polícia estava fazendo meio que um apoio, né, da gravação. E aí tinha uma distância entre o carro fake da polícia verdadeira. E aí o morador saiu na janela e filmou, né? Filmou e falou... Aí a gente tinha uma cena que os atores desciam uma viela com arma na mão, que era uma cena de invasão. E aí esse morador pegou, ele gravou essa cena e mandou para o Balanço Geral da Record, para o programa do Tino Júnior, falando que estava tendo uma invasão e a polícia estava parada lá no pé do morro. Não estava fazendo nada. E aí depois, eles descobriram, na verdade, que era um filme. Quer dizer, então a gente não sabe quem tá filmando, quem está observando. Isso. Por isso que é muito importante que... Porque hoje todo mundo tem uma câmera, né? Sim, então por isso é muito importante que a comunidade saiba o que esteja fazendo. Você imagina, você morador, está saindo da sua casa e de repente tem uma pessoa passando, mesmo com a câmera, gravando com uma arma de airsoft. Você leva um susto. Com certeza. Você está vendo um policial meio procurando o bandido. Às vezes o próprio morador da comunidade, ele está passando, às vezes ele não está nem sabendo o que está acontecendo, né? Então, quer dizer, é muito importante eles terem ciência do que esteja acontecendo, não, sim, né? Com certeza. E aí é um processo, assim, a gente está falando essa questão da preparação na outra pergunta, então essa é uma grande diferença também da novela para o filme, né? O filme ele é mais real, assim, a gente mostra mesmo o cotidiano, você desce, você não tem aquele glamour que muitas vezes a televisão tem. Você vê, a televisão ela é feita muito em estúdio. Você vê Record, Globo, SBT, grande parte é feito em estúdio, pela questão da logística.
E o cinema não, o cinema é aquela coisa mais que a gente fala que é cinema de hard, né? Cinema de guerrilha, que você não tem essa glamour nenhum. Você anda, você pula, você É verdade. dá cambalhota. Esse é o cinema brasileiro, é assim que funciona. Tem muitos filmes brasileiros que são gravados, às vezes, no próprio cenário do local, né? Que nem aquele Auto da Compadecida, né? Que foi gravado lá em Pernambuco, né? Sim, sim. E também aqui, também não é diferente aqui nas comunidades do Rio de Janeiro, né? Não, quando a comunidade tem que ser representado mesmo na comunidade, né? Sim. E aí, assim, você vê que o cinema ele é real, né? O cinema ele é realista, né? Então, é isso que é bacana do cinema. O cinema você consegue realmente, assim, por exemplo, a Rocinha, voltando a falar da Rocinha, a Rocinha é uma comunidade que existe um turismo internacional. Muita gente vem de fora do Brasil e da Europa, dos Estados Unidos, enfim, de qualquer outro país. Eles têm vontade de conhecer a Rocinha. É verdade. Porque fica imaginando, né? Um dos maiores dos pontos turísticos do Rio de Janeiro, né? A Rocinha, eu tive na gravação do filme, foi muito bacana, que agora tem eu não sei exatamente o nome, mas fica na Rua 1. Eles fizeram um deck com um restaurante que você tem a visão da Lagoa Rodrigo de Freitas. Entendi. E é muito bonito, assim. Um local turístico, né? Um local turístico. Você paga para entrar, não é barato. Então, assim, por isso que é uma coisa muito voltada para o turismo mesmo, assim. Mas é interessante, porque tem gente que você... Quantas vezes a gente não passa ali no túnel para a Zona Sul, vai e volta, a gente não imagina que acontece dentro de uma comunidade. Então, gera essa curiosidade, né? Como é que é aí? E é fantástico, gente. Outra curiosidade. Durante a gravação do Rocinha, eu encontrei uma lanchonete. Eu sou apaixonado por joelho, né? Joelho é aquele salgado. A esfirra, né? Esfirra, aquele salgado que é como se fosse uma massa meio de pizza, que vem queijo e presunto. Eu comi um joelho, mas tão gostoso, que eu pararia na Rocinha só para poder voltar a comer esse joelho. De tão gostoso, assim, atendimento muito bom. A pessoa que era dona do estabelecimento, uma senhora muito simpática, ela falou, você não é daqui não? Eu falei, não sou não. Mas, assim, tem muita coisa legal, né? Assim, você vê muita coisa nova. Então, quer dizer... E é uma coisa que a gente está ali. Então, assim, gera muito essa curiosidade. Então, quando você mostra isso num filme, você mostra isso numa série, é o real, como as pessoas fazem, né? Feira. Lá tem feira de roupa, lá tem feira de frutas. Aquilo lá é uma cidade, né? É uma cidade, Tem o Complexo do Alemão e outras comunidades aqui Sim, eu me aventurei, Marcos, foi muito legal. Me aventurei de subir de moto. Falei, caramba, como é que você subir de moto na Rocinha, né? Mas vamos que tem os mototáxis, né? Que pega as pessoas que moram na comunidade e sobe lá pra cima. Eu falei, gente, como é que só sobe moto, né? Não tem como, porque... Tem ônibus, mas assim... Porque as ruas são muito estreitas, né? Exatamente, são muito... você passa... O acesso é muito restrito. Você passa ali... E também tem os pedestres, né? Tem. É uma loucura, assim. Loucura. Só quem sabe quem vai pro local, né? Porque aquilo lá funciona 24 horas. Cara, as pessoas não imaginam... É uma loucura mesmo, eu descobri lá... Não imagina como é a comunidade aqui no Rio de Janeiro. Ela funciona 24 horas. E tem até, aqui no Rio de Janeiro, tem até estabelecimento que ele não tem porta. Entendeu? Não tem porta. Porque ele funciona 24 horas, ele não tem porta. A Rocinha, eu tive esse período lá fazendo filme, então eu consegui ver muita coisa legal. Eu vi uma outra curiosidade, que era um rapaz que vendia só estrogonofe. E era uma fila gigantesca na Via Ápia. O cara era especializado em estrogonofe. Então, assim, você vai ali, você vê muita coisa rica, você vê pessoas que tem a culinária nordestina, tem essa questão do salgado, do sorvete, é muito gostoso. E aí você acaba trazendo isso cultural também para o cinema, né? Isso. O cinema retrata o dia a dia das pessoas, exatamente, né? A realidade das pessoas. E agora que caiu a ficha, porque você falou uma coisa muito interessante sobre o cinema e a novela, né? O cinema, ele retrata muito a vida real, né? E o cinema também, que nem caiu a ficha agora para mim, muitos fatos reais são contados em cinema, não em novela, né? Sim. Porque a temática dá para trabalhar melhor. Dá para trabalhar menor no cinema, Você né? pega a temática, você pega um tema. Eu quero fazer o quê? Eu quero contar a história do Cazuza. Então, eu vou fazer um filme contando a história do Cazuza. Não tem como fazer uma novela, né? Fica um negócio muito fake, né? Não é nem fake. Eu acho que a história não ia render tanto se você pegasse um personagem como um cantor para retratar em 6 meses de produção. Eu acho que não teria tanta história. E por mais que... A não ser que fosse uma série, né? Exatamente. Capítulos, né? Por mais 4, que ali 5 tivesse capítulos. uma coisa, né, uma coisa criada, mas você tem um pano de fundo, mas
você vê, a gente tem muita biografia do cinema brasileiro, né? Cazuza, Tim Maia, Elis Regina, Simonal. Aquela que era internacional, como é o nome dela? É a Carmiranda. Carmiranda, Luiz Gonzaga. Isso. E é isso. Dominguinhos. Os Dominguinhos ainda não assisti, mas o Chico Anísio. Mas a gente consegue fazer retratar, né? O do Chico eu também não assisti. Tem algum filme? Não, tô falando que daria para fazer uma... sim. Né, agora, acho que a próxima produção, grande produção do cinema nacional, vai ser a história do Silvio Santos, né? Né? Não estava sabendo, é verdade? Já tá em pré-produção, parece, né? Acho que o Rodrigo Faro queria fazer o Silvio, estava em negociação. Entendi. Assim, eu li algumas notas na imprensa, né? Não estava sabendo. Mas eles estão com esse projeto aí de fazer um filme sobre a vida do Silvio Santos. É verdade. Que é o maior comunicador da televisão brasileira, né? Com né? certeza. Eu acredito que, eu estava até falando, 3 pessoas que morressem no Brasil, o Brasil vai parar. Um é Pelé, Roberto Carlos e outro é Silvio Santos. Essas 3 pessoas morreu, eu acredito que vai ser declarado o Dia Nacional do Silvio Santos. São os 3 reis, né? Silvio Santos acaba sendo esse maior comunicador da televisão brasileira. O Pelé também, né? O rei do futebol, né? Que é o paixão nacional e mundial. E é isso, né? É isso aí, E o Roberto Carlos também é o rei da música, da MPB, né? Com certeza, É isso aí. E aí, Léo? Você, além de cinema, que falamos um pouco de cinema agora, você tem feito teatro, tem produzido alguma peça, alguma coisa? Me fala aí sobre teatro. Sim, Marcos. Esse ano eu tive o privilégio de dirigir 2 peças. Foram 2 sucessos no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Uma peça foi uma peça chamada Decolando na Onda, que contava a história de um surfista. Foi um musical, uma peça musicada, com música ao vivo. Tinha 2 atores que tocavam ao vivo as músicas, né? E tinha essa interatividade com o público. Foi um processo muito legal, muito gostoso. A gente foi em cartaz no teatro, como eu falei, né? Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. E foi um processo muito rápido de direção, no qual fui convidado para dirigir, junto com o Alexandre Cobra, que me deu essa oportunidade. E foi um projeto muito legal, muito gostoso. Foi um grande sucesso lá no teatro. E aí também a gente brincou de uma peça de improvisação, né? Que chamava-se Vira no Improviso. Foi uma peça que a gente também ficou em cartaz durante quase 2 meses. Uma pequena temporada também na Gávea. Foi muito gostoso, assim, preparar esses atores. Eu gosto muito de comédia. Então, as 2 peças tinham essa pegada de comédia. A Decolando na Onda era uma peça musicada com uma pegada de comédia romântica. Tinha a história do surfista, que contava toda a história dele, né? Ele primeiro a paixão dele, primeiro campeonato de surf fora do Brasil, o primeiro campeonato. Foi uma peça muito gostosa de produzir e dirigir. Foi um grande prazer fazer parte desse projeto. E aí depois eu fui para esse desafio. Falei, cara, eu quero fazer uma coisa inovadora, né? Quero me jogar no teatro. E aí eu fui fazer a peça Se Vira no Improviso. Eu peguei vários atores desconhecidos, atores que estavam começando. Eu falei, cara, o que a gente precisa fazer? O que o mais autor precisa mostrar? Seu talento. E aí eu falei, cara, vou pegar o que você tem de melhor. O que você tem de melhor para me mostrar? E foi assim que foi feita essa direção. Então, para quem não está em casa, assim, era uma peça muito legal, que assim, eram jogos teatrais. Vou explicar para você como é que funcionava. Eram temas, jogos teatrais, o que não dizer e o que não fazer no avião. Só que a plateia que ia escolher o tema. Então, a gente tinha um apresentador, né? E aí esse apresentador falava assim, agora o próximo jogo vai ser o que não fazer e o que não dizer no avião. Plateia, tema. Aí a plateia falava, avião. E aí a gente tinha 12 jogadores. O apresentador escolhia duplas para fazer. Então, vinha um e falava, o que não fazer no avião? Ah, não posso abrir a janela. O que eu não posso fazer no avião? Não posso transar. O que eu não posso fazer no avião? É sentar no corredor. Assim, coisas engraçadas. Era uma peça que interagia com o público, né? Isso, muito bacana. Muito legal de ter feito. E outras peças que você produziu? Então, aí essas peças eu assumi mesmo como diretor, né? Eu tive a oportunidade também de fazer algumas peças na minha carreira. Eu fui assistente de uma peça chamada Santa Disciplina, dos diretores Leandro Goulart e o Afra, né? O Afra que é um querido, o Leandro também é um querido. Então, o Afra e o Leandro me deram essa oportunidade de trabalhar como assistente deles na peça Santa Disciplina. Eu também fui assistente de uma peça chamada Sabagaça, que eram esquetes, né? São várias esquetes com vários atores fazendo várias cenas. Entendi. Muito legal também.
Dirigi também uma peça como assistente chamada Sessentinha, que era uma peça que contava a história dos anos 60. Tinha um casal principal, que eram os seus Leopoldos. Os seus Leopoldos, eles tinham um baile dos Leopoldos. E aí toda a história contava porque o Leopoldo queria acabar com o baile, a Leopolda não queria. E aí a gente contava toda essa história. Legal. Muito legal essa peça. Também teve uma peça chamada Carne Nova no Pedaço, que a gente também fez, que era uma peça um assunto bem delicado, né? Um assunto bem delicado, um assunto bem atual, que era uma trans. Então chegou uma garota nessa cidade, uma garota diferente, aí os garotos da cidade, a cidade do interior, todo mundo queria pegar essa garota. Então cada um chegava nela e cantava, né? Cada um cantava da sua maneira. E na verdade, foi legal que todos saíram com a garota, mas ela tinha segredo, que ela era uma trans. Era uma peça para um público específico, LGBT ou não? Não chegava a ser LGBTQIA+, não, mas era uma peça que fazia uma conscientização. Porque, ao mesmo tempo, qual foi a mensagem passada pela peça? Que ela, na verdade, ela acabou saindo com os garotos da cidade, e no final ela falava, eu tentei ser a sua namorada porque você gostava de andar de skate. Isso é porque o cara que andava de skate, tinha um cara que andava de bicicleta. Então, passava essa mensagem realmente, assim, que ela não tinha escolhido isso para ela, né? Então, a gente acaba fazendo esse lado mais social, né? Para que as pessoas pensem, né? A gente, na verdade, não está aqui para questionar, para criticar ou para falar o que é certo ou o que é errado. Né? Então, a gente tem que respeitar pessoas. Cada um vive da maneira que acha que é melhor para si, né? Então, eu acho que respeitar esse próximo que é o legal. E aí, a gente consegue fazer peças de comédia, a gente consegue fazer peça para conscientizar, a gente pode pegar uma peça para conscientizar o que a gente quiser. A arte tem esse poder da gente passar essa mensagem de uma forma mais solar, né? De uma maneira mais simplificada, uma coisa mais leve. O teatro ele consegue passar muitas mensagens legais para o público, né? Que muitas vezes pessoas não entendem do assunto e veem, eu assisti uma peça muito legal e ela me passou uma mensagem. E você fez mais alguma peça? Olha, teve Carne Nova, falei Santa Disciplina, Sessentinha. Fiz Glosby, que era uma peça também com o diretor Felipe Fagundes, que eu tive a honra de participar, foi no Teatro dos Grandes Atores. Glosby, agora não me recordo, mas já fiz muita coisa, né? E eu também, sim, é porque eu sou um profissional versátil, né? Eu já fiz clipe para Pocahontas, Kevin Cris. Entendi. Fui diretor do programa da Verônica Costa na Band, que era um programa musical. E nessa parte do entretenimento, né? Dirigi comercial, fiz muito comercial, participei de algumas campanhas, trabalhei com política. Tem gente que não gosta, mas eu gosto de política. Mas a política ela também tem uma pós-produção muito grande, né? Porque o candidato ele tem que, né? Ser visto visualmente, né? O público dele, né? Quando a gente trabalha com política, é uma coisa engraçada para ser contado, que é assim. A população em geral está muito calejada com a política brasileira. É verdade. Só que a gente, muitas vezes, eu acredito que nem todo mundo é errado, nem todo mundo faz coisas erradas. Então, quando a gente cria uma política, quando a gente cria uma campanha eleitoral, a gente cria para mostrar para a pessoa de casa, para a internet, enfim, redes sociais, quem é essa nova pessoa que está entrando, sabe? É verdade. Quem é essa pessoa que pode trazer algo a mais, pode trazer algo inovador? Então, eu sempre quando eu trabalho, eu falo muito do protagonismo, Marcos. O que é o protagonismo? O protagonismo é a gente poder mostrar ou aproveitar o que a pessoa tem de melhor. Porque a gente, na verdade, não é 100% bonzinho, a gente não é 100% mal. Somos seres humanos, a gente erra, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Exatamente. Nós, né? E aí a gente tenta mostrar isso, que a gente dá para fazer muita coisa, né? E aí esse é meu tipo de trabalho. Assim, eu amo o que eu faço, eu amo comunicação, eu amo fazer tudo, teatro, televisão, novela, programas de TV, clipe. Eu gosto muito disso e eu tô aqui, né, para cada dia aprendo mais. Tá aqui com você agora é uma grande oportunidade, tá participando aqui do podcast, podendo contar um pouco mais sobre a minha história, podendo contar para quem está em casa que não conhece um pouco desse mercado, né, esse mercado, vamos falar de audiovisual, de produção, cultural, né? É verdade. Você também foi da televisão, né? Produziu TV, né? Na TV eu fiz um programa, eu dirigi um programa da Verônica Costa, que é uma vereadora. A Verônica ela foi a percursora... Era aquela do Furacão 2000, não é isso? Isso, a Verônica foi casada com o Rômulo Costa. Que era o dono da Furacão 2000. Proprietário do Furacão 2000. Da Furacão 2000, exatamente. Aí a Verônica ela teve um programa na Band. Para quem não conhece o Furacão 2000, acho que não existe ainda. Existe, assim, acho que Quem não conhece, quando eu era jovem, né?
A gente tinha muito Furacão 2000, né? Que era aqueles bailes que tinha, né? Nos Sim. periferia. E tinha em todo o Brasil, né? Tinha em todo o Brasil. Eu acho que ainda tem. Eu nunca mais ouvi falar. Eu, por acaso, na internet, eu vi alguma coisa, uma propaganda aqui numa casa de show na Barra da Tijuca, na antigo Barra Music, ou Espaço Hall, uma coisa assim. Não me recordo o nome da casa, mas ia ter um baile da Furacão 2000. Porque o Furacão 2000, lá para os anos 95, eu acho que era 90 para 2000, não é isso? Era uma febre, né? Era uma febre e era só dava Furacão 2000. Eu acho que quando você faz uma coisa cultural, você acaba plantando sementes para depois você colher frutos, né? Hoje todo mundo fala de Anitta, fala de Ludmilla, fala de Luísa Sonza, mas quem introduziu mesmo, quem fez esse movimento do funk foi a Furacão 2000, realmente nos anos 90, porque eles compravam horário na televisão. Era um baile não tanto de funk, era um baile de periferia, né? Não, era um baile funk, mas era um baile funk. A Verônica, ela tem esse apelido, né, de Mãe Loura, e eu acompanhei isso muito cedo, porque a Verônica, ela tinha essa questão de cuidar desse funkeiro. Então, assim... Ela é vereadora do Rio de Janeiro. Vereadora do Rio de Janeiro. Ela tá, acho que no 6º mandato, se eu não me engano. Acho que 5º ou 6º mandato. E aí a Verônica, ela sempre teve essa nomenclatura. Mãe Loura, Verônica Costa. Sim. E porque ela ia pro baile, ela muitas vezes dava um conselho para a menina grávida que não tinha o apoio da mãe, do pai. Ela fazia esse trabalho? Fazia esse trabalho social. Trabalho social. E aí, quando a Verônica me convidou... Não, eu não sabia, não conheço bem a história dela. Sim. Ela foi casada com o Rômulo Costa, eles montaram a Furacão 2000. A Furacão 2000 foi um grande sucesso na década de 90, no 2000. E aí, quando ela se separou do Rômulo, eu recebi esse convite para poder trabalhar com ela. Para mim foi uma grande oportunidade de aprendizado, de oportunidade mesmo de... Sempre fui apaixonado por televisão. Então, ela tinha um programa na Band, né? E aí eu fazia a direção desse programa. Era um programa musical. Então, a gente recebia cantores, né? E aí tinha que receber. A gente gravava na Barra da Tijuca. E esse programa era veiculado na Band. Todo sábado, acho que 11 horas da manhã, era feito esse programa. Então, eu já fiz muita coisa, Marcos, assim. Tudo voltado, assim, para televisão. Eu me jogo. Para teatro, cênica, né? Em geral, né? Sim, vamos falar de arte, teatro, televisão, né? Publicidade. Vim falar de uma empresa chamada Criarte. Me conta aí sobre um pouco aí cara, exatamente. Eu criei a Criarte. A Criarte é uma produtora artística com foco em crianças e adolescentes. Então, nosso foco é preparar crianças... Mas a Criarte é o quê? É de criar ou é de criança e adolescente? Então, é uma produtora artística. O que significa o nome da empresa? Criarte foi um nome que foi dado, assim, uma inspiração que eu recebi. Não tem muita explicação. E foi assim, aí eu já queria trabalhar com crianças e adolescentes nesse ramo de teatro. E aí eu não tinha o nome. Eu tinha vontade, mas eu não tinha o nome. E aí veio essa inspiração, Deus me deu esse presente aí, desse nome Criarte. E aí eu falei, vai ser Criarte, um nome legal, um nome fácil de ouvir, sonoro, um nome bonito. Verdade. E aí Criarte é uma produtora artística e a gente oferece cursos de teatro presencial, cursos de teatro online para crianças e adolescentes. E a gente agora estamos estreando, né, nesse ramo. A primeira aula vai ser agora, não sei quando é que as pessoas vão estar assistindo essa entrevista, ouvindo esse podcast. Ouvindo e assistindo, porque está na internet. Mas a gente vai começar dia 17, então você aí que tem um filho, tem uma filha, um adolescente que tem vontade de trabalhar, sabe? Tem vontade de fazer teatro, pode procurar a gente, pode seguir a gente aí no Instagram. O nosso Instagram é criarte.teatro. Manda lá um direct, alguém da produção vai entrar em contato com você. Isso, vai ter o link lá no nosso podcast, bacana, lá embaixo. Você pode clicar lá e já vai direto para as redes sociais. Bacana. Fico feliz, né? Olha aí, para você que está em casa que quer saber mais informação, já fica a dica. Então, o que a gente está fazendo agora? Eu entendi que tem muita empresa que não prepara a criança. Tem muita empresa que só ganha o dinheiro do pai e da mãe. Verdade. Então, não traz o que a criança precisa entender, precisa aprender. A gente volta a falar lá no começo da entrevista, sabe? Do jogador que tem que treinar todo dia, que para ele poder, mesmo ele sendo um jogador profissional, ele tem que treinar. Então, eu falei, cara, eu vou fazer algo que realmente tenha um valor, né? Um valor agregado. E aí, a gente está criando, né? A gente está, o curso online, presencial, tem também workshop que a gente vai estar fazendo, sempre trazendo muita novidade. Todo workshop da Criarte a gente vai trazer sempre gravação, sempre uma avaliação para criar essa oportunidade para o ator, para a atriz.
E aí, esse é meu objetivo, sabe, Marcos? Meu objetivo é que eu possa passar o meu conhecimento adquirido. Mas você não trabalha só com adulto e criança, não. Você trabalha com com qualquer idade, né? Então, a Criarte... E aí, Léo? Tô sabendo que você agora está se aventurando em ser empresário agora. Vim falar de uma empresa chamada Criarte. Me conta aí sobre um pouco aí Sim, cara, desse. exatamente. Eu criei a Criarte. A Criarte é uma produtora artística com foco em crianças e adolescentes. Então, nosso foco é preparar crianças... Mas a Criarte é o quê? É de criar ou é de criança e adolescente? Então, é uma O que produtora significa artística. o nome da empresa? Criarte foi um nome que foi dado, assim, uma inspiração que eu recebi. Não tem muita explicação. E foi assim, eu já queria trabalhar com crianças e adolescentes nesse ramo de teatro. E aí eu não tinha o nome. Eu tinha vontade, mas eu não tinha o nome. E aí veio essa inspiração, Deus me deu esse presente aí, desse nome Criarte. E aí eu falei, vai ser Criarte, um nome legal, um nome fácil de ouvir, sonoro, um nome bonito. Verdade. E aí Criarte é uma produtora artística e a gente oferece cursos de teatro presencial, cursos de teatro online para crianças e adolescentes. E a gente agora estamos estreando, né, nesse ramo. A primeira aula vai ser agora, não sei quando é que as pessoas vão estar assistindo essa entrevista, ouvindo esse podcast. Ouvindo e assistindo, porque está na internet. Mas a gente vai começar dia 17, então você que tem um filho, tem uma filha, um adolescente que tem vontade de trabalhar, sabe? Tem vontade de fazer teatro, pode procurar a gente, pode seguir a gente aí no Instagram. Nosso Instagram é criarte.teatro. Manda lá um direct, alguém da produção vai entrar em contato com você. Isso, vai ter o link lá no nosso podcast, bacana, lá embaixo. Você pode bacana, clicar gostei. lá e já vai direto já para as redes sociais. Bacana. Fico da feliz, Criarte. né? Olha aí, para você que Isso. está em casa que quer saber mais informação, já fica a dica. Então, o que a gente está fazendo agora? Eu entendi que tem muita empresa que não prepara a criança. Tem muita empresa que só ganha o dinheiro do pai e da mãe. Verdade. Então, não traz o que a criança precisa entender, precisa aprender. A gente volta a falar lá no começo da entrevista, sabe? Do jogador que tem que treinar todo dia, para ele poder, mesmo ele sendo um jogador profissional, ele tem que treinar. Então, eu falei, cara, eu vou fazer algo que realmente tenha um valor, né? Um valor agregado. E aí a gente está criando, né? O curso online, presencial, tem também workshop que a gente vai estar fazendo, sempre trazendo muita novidade. Todo workshop da Criarte a gente vai trazer sempre gravação, sempre uma avaliação para criar essa oportunidade para o ator, para a atriz. E aí, esse é meu objetivo, sabe, Marcos? Meu objetivo é que eu possa passar o meu conhecimento adquirido... Mas você não trabalha só com adulto e criança, não. Você trabalha com qualquer idade, né? Então, a marca Criarte, era só para crianças e adolescentes, tá? Entendi. Graças a Deus, a procura tá bem legal, assim. Tem muita gente me procurando, falando, Léo, você não vai ter adulto? Léo, você não vai trabalhar com adulto? Pô, eu quero trabalhar contigo, eu quero participar das suas produções, eu quero participar das suas aulas. Aí eu pensei, conversei com a minha equipe, conversei com o meu sócio, que é o Paulo Henrique, que a gente trabalha com muito amor. Então, a gente está abrindo uma outra aba agora, que é para os adultos. Mas a gente ainda vai trazer essa novidade ainda, a gente está a gente está trabalhando para que a gente possa fazer um produto que realmente esse ator adulto, né, que ele já teve essa preparação de muito tempo com outras pessoas, ele possa realmente encontrar seu caminho. Porque a maior necessidade que o ator tem, Marcos, é de ser visto. É verdade. Essa é a maior necessidade. Então, assim, não adianta nada você oferecer curso de voz, curso de corpo, de interpretação, e aí você vai mostrar isso para quem? É verdade. Então, a maior necessidade que o ator tem hoje é a necessidade de ser visto. Tem muita gente talentosa no mercado ainda, mas não é visto. Mas não é visto. Não é visto, quer dizer... E tem gente que não tem talento... Mas tem um network. E aí entra. E é visto. Porque é aquela coisa, né? A gente tem que mostrar, tem que se mostrar. E a gente tem que pedir também quando a gente está preparado. Então, qual é a minha ideia? É preparar esse ator e dar a oportunidade dele ser visto. Que seja através de workshop, que seja através de produção que eu estou fazendo. Agora, vou contar também uma novidade, né? Eu estou produzindo uma série sobre... esse tema que a gente já falou, né? Que é o LGBTQIA+. É uma série sobre prostituição masculina. Entendi. E é uma série bem interessante. A gente vai mostrar realmente esse cotidiano dessa profissão. Por que as pessoas se prostituem? Como é que a pessoa começa a se prostituir?
Como é que ela, quando vai dormir, que se Como passa? se trata de prostituição, as pessoas acham que é só mulher que se prostitui, Sim, né? não, já mudou muito isso. É. E eu quero mostrar esse outro lado, Você né? vê que até nos tempos bíblicos, né, existia muitas prostitutas, né? Que teve uma prostituta que foi até foi pega em adultério, teve muitas prostitutas que foi até Jesus, né? Até você vê que sempre existiu Sempre. prostituta mulher, né? Só que o homem, muitas pessoas acham que não existe, mas existe, né? Tem. É uma coisa muito engraçada quando O eu... mercado é pequeno, mas existe, né? Muito. Sim, quando eu fui fazer a pesquisa, porque assim, eu sou um diretor que eu pesquiso. Eu sou um diretor que eu pesquiso o público. Para quem eu estou fazendo esse produto? Qual é meu público? Eu tenho aqui um público que vai assistir meu produto. É verdade. Como é que é contado isso? Como é que esse garoto entra para a prostituição? Por que ele entra para a prostituição? Então eu entrevistei alguns garotos. Não, e acaba que muitas pessoas têm até curiosidade de assistir e acaba atingindo muitos públicos, né? Diferente. Sim, porque na verdade assim, É uma história, né? É uma história que é uma ficção, uma realidade, né? É uma ficção com a ficção com a pegada de realidade. Com certeza. Então assim, a gente não entende como é que a pessoa passa. Então assim, eu faço esse estudo de entender todo. Eu não escrevo, né? Eu fiz o argumento do projeto é meu, né? Como é que eu quero contar essa história? Eu não faço o roteiro escrevendo as falas. E aí eu entendo que eu tento passar para essa pessoa em casa essa história real. E é muito bacana você poder contar isso, né? Então, assim, e aí quando você também cria um produto desse, a gente tem um público, quem trabalha e está comigo também, vai ter oportunidade também de, muitas vezes, esse próprio ator que eu conheci no workshop, que eu produzo, Marcos, vem trabalhar comigo, eu gostei do seu trabalho, vamos crescer junto? Porque, como eu volto a falar, a maior necessidade... Tem pessoas que têm talento, mas ele acha, né? Aquilo lá que eu estava te falando, né? Que eu já cheguei a dar algumas palestras, só que essas minhas palestras, ela virou stand-up, né? Porque as pessoas, ela caía com crise de riso, né? Porque... eu fazia coisas engraçadas porque eu sou cearense, né? O cearense, ele tem esse lado mais cômico, né? Tem esse lado mais cômico, a gente pensa na hora e já fala, entendeu? E já virou stand-up, né? E eu acho... eu falei assim, não, eu não me acho engraçado. E você falou uma coisa... cara, mas toda pessoa que não se acha engraçada, ela é engraçado. E você falou, você é engraçado. Sim. Entendeu? O Tiririca, né? O Tiririca não sabe contar piada, mas é um cara que é engraçado. Né? Porque eu acho que o que é mais bacana é assim, eu como diretor, primeiro que eu tenho duas visões, né? Eu tenho a visão da direção e tenho a visão também de telespectador ou espectador. Eu acho que quando a pessoa não quer ser engraçada, que talvez é o que acontece com você, você é autêntico. A autenticidade é uma coisa que você vem no DNA. Verdade. Quando você não tem autenticidade, muitas vezes você pode contar uma história. Acordei, fiz o café, aconteceu alguma coisa, fiz uma coisa super engraçada que, tipo... E a pessoa, se ela quer contar isso marcadinho, sabe? Aqui eu vou para aqui, ali eu vou para ali, aqui eu vou contar aqui eu vou aumentar meu tom, fica sem graça. É verdade. Então, a graça é essa coisa orgânica. É autêntica, é a autenticidade. É essa questão de você contar. É como se fosse uma criança, né? Ela é inocente naquilo, acha que aquilo ali é uma coisa normal para ela, né? Ele tá contando no dia a dia. É muito do que é, né? Do que é... Como você vai contar essa história. Então, o contar a história é que torna isso engraçado, né? Talvez, por isso, quando a gente... né, teve aquela conversa, né, nos bastidores, falando essa questão de coisas engraçadas, é isso, é ser autêntico. Ter essa oportunidade do mercado. Então, o que eu mais busco hoje, quando eu trabalho nesse meu segmento de empresário, né, é ter uma empresa que possa criar oportunidade para que outros atores possam chegar no seu sonho. É porque a pessoa que ela é do Nordeste, né, que as pessoas acham que todo mundo lá é Paraíba, mas existe 3 estados, né, que é 4 estados, né, do Nordeste, assim, os principais, que é Pernambuco, Paraíba, né, Ceará e Maranhão, né, e o linguajar das pessoas que moram lá são diferentes. As pessoas, para nós lá é normal, né, que é falar abestado, chinela lá a gente chama a pragata. Você vai aonde? Não, eu vou bem aí. Ah, não, vou bem aí. Né? A gente não lá, as pessoas trocam de roupa. Já vai para onde? Né? Lá já é outro tipo de linguajar, né? Já é outro, e as pessoas acham engraçado o cearense, né? Falar esse tipo de palavra. Mas o Paulo, que trabalha comigo, o Paulo Henrique... Eu fui fazer um
um curso não, dar aula de motivação, né? Que eu já sou motivado por si só, né? E eu motivo outras pessoas, né? Aí eu fui dar uma palestra de motivação e eu coloquei uma abestada em cima de uma cadeira e mandei ele dizer assim, eu sou rico. Aí, só que ali o camarada subiu lá e eu falava falava nos bastidores, um abestado desse pobre. Ah, ele não tinha, então, ele não entendia o que você estava falando, só o público. Isso, não, mas eu falei, olha só, cara, se você quiser ser rico, milionário, você tem que falar. Você tem que pegar a sua boca e colocar isso para fora. Você tem que abrir o peito. E como é que foi? Peito, e aí ele... e colocar para fora. E aí eu mandei o cara subir no banco e abrir os braços e dizer, eu sou rico, eu sou rico. E o cara, aí eu dizia assim nos bastidores, só no microfone, né? Que eu ficava com aquele microfone lapela, né? Aí eu tirava o microfone, olha, uma bestada. Só que eu fazia de propósito para o pessoal escutar, né? Uma bestada desse aí não tem porra nenhuma. Mas eu acho legal isso, assim. Aí quer dizer que isso aí virava uma piada, né? Sim. Aí, no lugar daquela palestra ser uma coisa de motivação, virou um stand-up. Virou uma coisa engraçada. E as pessoas riam daquilo, né? Aí eu vi, não, eu não dou para fazer palestra de motivação. Eu dou para fazer palestra de stand-up, né? Sair também da zona de conforto também é muito legal, né? Eu acho que quando você não vai para essa coisa muito séria, né? Todo mundo sentado. Quem me conhece assim de cara pensa que eu sou sério, né? Aí depois que começa a me conhecer, aí eu já começo a brincar um pouco, né? Isso é uma coisa natural minha que nem... Mas eu acho que a vida é isso, né? Eu acho que a vida é a gente poder não levar tudo tão sério, né? É a gente levar a sério, mas de uma maneira mais leve, uma leveza, né? Como eu estava te falando, o Paulo Henrique, a gente troca muito, né? Muita gente pergunta se eu sou feliz. Cara, eu sou feliz, porque a felicidade ela é de graça, não se compra. Sim. Né? Muita gente pergunta, você pode... por que você não compra um iPhone? Eu falei, não, cara, eu gosto de Android. Né? Eu posso comprar um iPhone, mas eu gosto de Android. Sim, eu acho que o seu ser feliz é fazer aquilo que você gosta de fazer. Não é pelo seu poder aquisitivo de poder comprar isso ou aquilo que você não é feliz. Eu não, sou feliz. A pessoa pergunta, eu durmo de rede. Né? Eu tenho o meu quarto com a minha esposa e ela dorme na cama, eu durmo na rede. Por quê? Porque é um costume que a gente tem. Você dorme de rede? Eu sou louco por uma rede, né? Mas sabe uma coisa que é legal? Costume, eu faço o que eu gosto, né? Eu sou feliz com o que eu gosto. Mas sabe uma coisa que é legal? Assim, que você falou uma coisa muito legal, que eu acho que fica essa dica para todo mundo de casa. A gente tem que achar a nossa felicidade. Então, assim, tem gente que é feliz trabalhando muito. Isso. Tem gente que é feliz trabalhando pouco. Tem gente que é feliz viajando. Sem fazer nada. Tem gente que é feliz não fazendo nada. Quer dizer, então a felicidade para cada um tem que encontrar. Eu acho que a gente está aqui, né, para aproveitar mesmo. Então a gente tem que realmente, né, fazer o que nos torna feliz, né, felizes. A gente tem que fazer isso. Então isso é muito legal, assim. É uma das coisas que, hoje, né, eu acompanho muito em sites. Eu acho que a maior dificuldade hoje é a pessoa ser feliz independente de rede social. É você poder comer, é você poder estar com seus amigos verdadeiros, sem ter que ficar filmando as coisas para mostrar tudo. É importante mostrar, sim, mostre. Mas eu não gosto de mostrar a minha vida em rede social. Então, mas tem gente que gosta e é feliz com isso. É que a gente está falando, a felicidade não tem uma fórmula. Só que assim, eu acho que a gente não pode ser refém de rede social. É verdade. A gente tem que mostrar, sim, que é nosso trabalho. Mas eu vejo que na rede social é muita aparência. Sim, mas aí tem gente que mas você acredita que tem gente que é feliz? Ficam mostrando coisas que não tem. Mas tem gente que é feliz fazendo fake? Tem gente que é feliz tendo fake. Tem gente que mente tanto que acredita na própria mentira, sim. Né? E até você falou uma coisa dessa mentira. Tem um estudioso americano chamado Meisner, né? O Meisner, ele trabalha, ele prepara o ator, uma técnica que ele usa é da repetição. Porque ele entende que quando você repete, você acredita. E exatamente, você acredita na mentira. Então, quando você fala, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, o meu personagem, eu tenho que estar no meu DNA que eu sou rico. Na hora que eu coloco uma roupa, na hora que eu pego um talher. Mas a gente é aquilo que a gente fala. Sim. E eu sempre falei para muitas pessoas sobre motivação o seguinte, se você planeja, se você é um adolescente jovem, planeja um dia se formar em ser médico, você tem que pensar lá na frente você com um jaleco sendo médico, sim, operando, o que é que seja a sua especialidade. Eu sou cirurgião, você tem que pensar lá na frente, você já operando, entendeu? Já fazendo a cirurgia. Sim. Você tem que pensar, eu quero ser
piloto de avião, você tem que pensar lá na frente. Você se projeta, na verdade, né? Isso, você tem que se projetar. Você tem que pensar lá na frente com que você já pilotando o avião, entendeu? Sim. Porque quando você chegar lá, isso vai ser uma coisa natural. Sim, mas é exatamente sobre isso, né? Eu acredito que isso que é a felicidade. Pra gente, não na verdade, dinheiro, assim, não é assim, status social. Eu falo pra você, eu tenho uma outra visão. Eu acho que assim... Cada um com seu cada um. Tem gente que nasce pensando que a felicidade é eu vou namorar, eu vou noivar, vou casar, eu vou ter filho, eu vou ser avô. Isso é um status de felicidade para outra pessoa. Tem gente que a minha felicidade é tem gente que não quer casar. Não, tem gente que a felicidade é... Eu conheço amigos que é solteiro a vida toda. Eu vou estudar, vou me formar, vou viajar, vou conhecer o mundo inteiro. Isso é uma felicidade. Verdade. Tem gente que fala, eu quero ser um empresário bem-sucedido. Então, quando o cara vê a empresa ali rodando, ele fala, caramba, eu sou feliz porque eu construí esse império. Ou tem gente que fala... Então, assim, a felicidade, no meu ponto de vista, é essa questão muito do que é felicidade para mim, né? O que eu busco? E eu acho que a maior riqueza que a gente tem hoje, Marcos, que eu estou percebendo, é a nossa riqueza intelectual e a essa riqueza do autocontrole das emoções. A gente vê que a depressão fica aí rodando várias pessoas, as pessoas querem tudo muito para ontem, esse imediatismo, O imediatismo está muito grande no mundo, né? Então a gente tem que fazer, né, fazer essa reflexão. E aí eu encontro muito isso. Mas a geração de hoje está sendo ensinada para isso, cara. A geração de hoje está sendo ensinada pelas redes sociais, pela televisão, pela internet, quer que seja, ou pessoas que já aprenderam assim, que você quer uma coisa hoje, você tem que dar, né? Meu filho, eu vim dar celular para ele depois que ele completou 16 anos. Hoje não, a pessoa mal nasce, uma criança mal nasce, já está ali com 5, 6 anos, e os pais já dão um celular para ela. Sim. E assim, cada um com seu cada um, eu acho errado dar um celular para uma criança já sem ela muitas vezes entender o que é a vida, o que é o mundo, entendeu? Por isso que está esse imediatismo. Esse imediatismo, assim. Então, até quando você falou esse lance de eu me tornar empresário, quando eu falo de arte, eu penso que eu posso contribuir para que a gente possa desacelerar. Para que a gente possa falar assim, você está com seu filho lá no meu curso de teatro? Ele está aprendendo as técnicas. Naquele momento eu quero que ninguém fique com o telefone, que a gente curta esse momento de 1h30, que a gente vibre com a energia, para que a gente saia dali melhor do que a gente entrou, para que a gente leve um conhecimento para casa. Então, um dos motivos de eu querer trabalhar como ator é essa questão. E eu falo com muitos atores por dia, né, com muitos pais, muitas mães, e o que eu mais percebo é essa coisa do imediatismo. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu quero trabalhar sim, mas eu quero falar, tem um processo. Se eu pego hoje uma semente de qualquer fruta, eu não planto essa semente e ela vai dar fruto daqui a uma semana. Eu vou plantar, eu vou ter que irrigar essa planta. Tem um processo. Essa planta ela vai crescer, ela vai dar os primeiros frutos, ela não dá fruto o ano inteiro. Então, hoje, é isso que eu estou querendo falar. Estão se ensinando para a juventude de hoje que tem só que colher. Sim. Não tem que plantar e esperar vir a colheita, né? É isso que eu quis falar. E aí, por isso que eu criei a Criarte. A Criarte é para a gente fazer essa reflexão. Vamos pensar juntos. Porque quando o telespectador está vendo aquela pessoa na TV ou na internet atuando ali, ela acha que aquilo lá não teve um processo para poder trabalhar, de preparação, para poder trabalhar na vida daquela pessoa, para poder ela se preparar para fazer aquele papel, né? Sim. E é aí onde a Criarte entra, né? Sim. Essa preparação. Onde a Criarte entra, onde a equipe que trabalha comigo entra, o carinho que a gente tem. A gente tem um carinho até na hora da gente estar fazendo uma arte, a gente tem um carinho muito grande para passar a melhor informação. E não ser fake, né? Vamos ser verdadeiro, vamos dar oportunidade para a galera em casa, vamos fazer arte. Eu gosto disso. E eu acho que esse é meu modo de pensar e meu modo de trabalhar. Vamos falar agora da Criarte. Qual é a vantagem de um ator começar um curso de teatro na Criarte? Então, são N vantagens, na verdade. A gente tem um custo-benefício que ninguém oferece no mercado.
nós temos professores capacitados. Eu trabalho com a Roberta Chaves, que é uma diretora de um conhecimento absurdo e trabalha com um trabalho muito específico para criança e adolescente. Esse é o grande diferencial da Criarte, é preparar essa criança com um profissional capacitado para realizar esse serviço. E outra vantagem, a gente vai criar a oportunidade dessa criança ser vista. Então, a gente vai preparar e vai lançar para o mercado. Entendi. E esse é o grande diferencial, né? Acho que esse é o grande rolê da Criarte, essa é a grande diferença do mercado. Acredito que esse seja a maior relevância que a gente tem no mercado. Você falou que a Criarte surgiu, que você fez uns panfletos, não foi? E combinou com um amigo seu que vamos fazer um teste. Aí você foi para colégios, né? Entregar na rua os panfletos. Para fazer um teste, fazer você foi com algumas pessoas, né? Fazer um teste para divulgar o seu trabalho, né? E você viu que aquilo lá você viu que tinha muitas pessoas que ficaram interessadas, né? na escola de teatro, né? Sim. Eu já trabalhava numa outra produtora e fazia meus corres também, né? Meus trabalhos. E aí eu tinha essa vontade de trabalhar com criança, porque quando eu ia pegar e ia dirigir criança, essa criança não vinha preparada. Quando eu ia dirigir a criança, a mãe vinha muito emocionada. Quando eu ia dirigir alguma coisa, a criança não estava preparada. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada nisso. Então aí... Mas essas crianças já passaram por outros... Como é que funciona isso aí? Elas já passaram por outras escolas? Então, como é que funciona o meio artístico, o meio da arte, de preparar um artista para ele atuar? Eu vou responder por parte. Você me fez a pergunta lá da Criarte no início, né? Eu trabalhava com uma empresa, uma outra produtora, e aí eu fiz um trabalho muito... Vamos fazer um trabalho local. Morava na Barra, e aí eu vi que na localidade onde eu morava não tinha um curso que oferecesse teatro para criança. Aí eu identifiquei, falei, pô, eu já trabalho com isso. Mas hoje, essas empresas elas não oferecem teatro para criança? Tem, olha só para você poder entender. Ó. A Barra, ela é um bairro onde eu moro, é um bairro muito... É como se fosse um bairro dentro de um bairro. Entendi. Então, assim, eu morava na Abelardo Bueno. Então, quem mora na Abelardo Bueno não vai para o Dontal fazer um curso de teatro. Entendi. Quem mora na Olegário Maciel não vem para Abelardo Bueno para fazer teatro. Então, essa questão muito segmentada. É aquela coisa assim, eu quero descer do meu condomínio, quero sair do meu condomínio. Entendi. E quero fazer. Ela quer um curso local. Local, E aí, como você falou essa questão da panfletagem, eu estava com outra pessoa, um amigo também, que a gente estava com esse projeto. E aí eu vi que teve essa necessidade. Pessoas tiveram interesse. Falei... E foi tão engraçado que as crianças falavam assim, mãe, o que ele tá falando? A criança é muito curiosa, né? É verdade. Aí eu tava distribuindo os panfletos. Mãe, o que ele tá falando? Eu falava, é um curso de teatro. Ai, mãe, eu quero fazer. Só que naquele momento, eu tava com um amigo, né? Que é um grande amigo que eu tenho. E aí, eu também trabalhava em outra empresa. Eu acho que não foi o momento certo. Acho que aquele momento ali foi uma ideia que eu tive e, na verdade, não foi o momento certo. E depois eu acabei saindo dessa empresa, né? Acabei saindo, a empresa teve um probleminha, enfim. É uma outra história para um outro dia de entrevista. E aí eu comecei a fazer uma coisa mais autoral. Eu comecei... e a Criarte, ela tem meu DNA. A Criarte tem o DNA do Léo Catone, que é essa questão de você preparar, de estar bem preparado, né? Eu tenho essa preocupação. E aí agora, como eu estou me aventurando realmente nessa questão de ser empresário, porque eu tenho um lado muito criativo, sabe, Marcos? E é difícil você ser criativo ao mesmo tempo ser empresário. Porque muitas vezes o teu coração ele vem primeiro... Que a Criarte já veio do seu DNA, né? Veio com o meu DNA, A Criarte ela veio com um desejo de preparar essa criança para o mercado, de criar essa oportunidade. E é difícil, porque eu sou muito coração. Muitas vezes a pessoa fala, poxa, você me dá um desconto? Aí eu... Não dá para dar desconto, porque a gente já faz um valor muito certinho, sabe? Abaixo pra pagar, do mercado. Sim, não abaixo do mercado. A gente faz um valor... Agariar aquele aluno, né? Na verdade, a gente cobra o justo, mas assim, fica naquela coisa muito do limite, sabe? Entendi. Que paga a sala, que paga o professor, que paga toda a equipe que trabalha comigo. E aí eu fico... porque a estrutura se torna uma coisa cara, né? Exatamente. A gente está na Abelardo Bueno, que não é barato. Eu estou em parceria lá com o espaço de dança da minha amiga Adriana, né? Então, assim, mas tem custo. E você também me falou daquela questão que quando a mãe chega para falar com
com você, né? No caso, ela acha que o filho dela é um super-homem, né? Sim, acho que o filho é um grande artista, né? É artista de Hollywood. Mas é muito comum. Meu filho é bonito, meu filho sabe falar, meu filho sabe fazer isso. E realmente, meu filho é muito engraçado. Sim, e realmente, assim, tem isso, mas só que a gente tem que entender que precisa estar preparado. A mãe acha que o filho sabe Está preparado tudo. já, É muito engraçado que, assim, tudo isso que a criança vem, a criança realmente traz isso, mas só que ainda não foi preparada. É igual você pegar um diamante, que ele não vem lapidado, você sabe qual o valor. O diamante é uma coisa muito valorosa. E o ouro também. Quando você acha o ouro, ele vem junto com o Ele é muito Desculpa, ele é muito valoroso. Ele é muito... Vou falar aqui de novo, você corta a Paula. Ele tem muito... Quando pudesse falar. Eu me perdi. Ele é o quê? O diamante, quando você encontra ele é valioso. Ele é muito valioso. Ele é muito valioso, só que ele não está lapidado. Exatamente. A gente sabe o valor que ele vai chegar, mas naquele momento ali ele não tem. Então não tem valor nenhum. Verdade. Então é muito importante que a gente entenda isso. Então a mãe ela chega falando: meu filho é muito lindo. Realmente, muitas vezes a criança é muito bonita. A criança muitas vezes é engraçada, mas assim, não está preparado para o mercado. Ela pode ser engraçada na casa dela, no churrasco dela, enfim, tirando foto, mas para o mercado, onde um filme você tem um investimento muito grande, uma novela que você tem aí 80 funcionários de uma novela, o filho dela não vai chegar ali, vai cair do céu, porque ela acha engraçado, né? Eu acredito que tudo tem que ter um preparo. Sim, tudo. 80% das pessoas que ganham na loteria e ganham dinheiro nesse reality show, elas voltam a ter a mesma vida que tinha. Por quê? Porque ela não teve uma preparação para trabalhar com dinheiro. Sim. Tudo tem que ter uma preparação, tudo. Para tudo, né? Nessa vida. Para tudo. E aí você falou uma coisa engraçada, que você falou uma coisa que não tem muito a ver com a atuação e ao mesmo tempo tem a ver. Quanto nos são os atores e atrizes que a gente vê em novela, que a gente vê em filme, que a gente vê em comercial e a gente nunca mais vê na vida. É verdade. E é assim... por vários, isso, né? É a preparação, sabe? É se preparar, é entender que é um mercado, é entender que uma oportunidade é única de você poder fazer um trabalho. A pessoa, ela leva, Marcos, 10 anos para conseguir fazer uma novela, 5 anos para fazer uma novela, 4 anos para fazer uma novela. Verdade. Deixa eu voltar de novo. O que foi? A pessoa... a pessoa ela demora... Para aí. O que foi isso aí que tocou? Não fica mexendo não, Marcelo. Eu escuto aqui. A pessoa demora muito tempo para fazer a novela. É muito engraçado que é assim, Marcos. Ele fica nessa loucura de poder ter uma oportunidade. E aí, quando essa pessoa tem essa oportunidade, muitas vezes não valoriza. Aí fala, mas é muito texto para decorar. Nossa, mas grava todo dia, de segunda a sábado. Mas eu tô cansado. Nossa, mas tá quente, mas tá frio. Cara, é a tua profissão. E aí, muitas das vezes, essas pessoas... E o ator só faz aquilo, né? O ator só faz aquilo, ele tem que se dedicar no que ele faz. Tem que se dedicar. Só que muitas vezes ele quer muito. E quando ele aquilo consegue... que você falou lá no começo que você estava falando. Ele quer aparecer, né? Sim. Ele só quer ser estrela. Ele quer ser estrela. Mas ele não quer sofrer para isso, né? Sim, aí ele não quer passar pela peneira, né? Tem que passar. É peneira e do ofício. Qual é o ofício do ator? Eu sou contratado para interpretar. Verdade. Então, se está chovendo, não importa. Se está fazendo sol, não importa. Se eu estou em estúdio, não importa. Se são 10 horas de gravação, não importa. É o meu ofício. É verdade. Quando o médico começa a trabalhar, ele sabe que ele fica no plantão até de 48 horas. Eu acredito assim, se ele não gosta daquilo lá, que ele sai da profissão, né? Que ele procure outra coisa. As pessoas confundem muito, Marcos, essa questão de você ser famoso. Aquilo lá que a gente estava conversando ofício. Também nos bastidores sobre o ator querer interferir no roteiro, né? Sim. Você participou aquele dia da minha aula, você viu lá como é que funciona. Tem uma pessoa que escreve, tem uma pessoa que fica pensando na ação, fica pensando no texto, como é que vai ser contada essa história. Quem sou eu para pegar e mudar o texto de um autor? É verdade. É uma falta de respeito com o profissional. É verdade. Aí eu sou um cantor, eu estou comprando uma música, eu vou falar, se eu estou contratando um compositor, é porque o cara ele é especializado para poder fazer a música. Então eu tenho que fazer o quê? Cantar. Se eu quiser participar, que eu vá fazer música. Se eu quero fazer minha novela grotescamente, eu que vá fazer minha novela e produzo minha novela. Aí eu vou ser roteirista, aí eu vou ser o produtor, eu vou ser o diretor, faço só autoprodução.
mas a gente tem que aprender a respeitar os profissionais da área. É verdade. Assim, a gente não, eu vejo muito isso, as pessoas não valorizam o maquiador, sabe, que tem todo um carinho de acordar, de fazer a maquiagem, deixar você bonito para a câmera. Exatamente, o figurinista, sabe, a produção que está ali cuidando de você, que leva uma água, que está cuidando de você, quer dizer, é um processo, é uma coisa feita em coletivo. Então, sem esses profissionais, não acontece. O vídeo não acontece. Não acontece. A gente Acontece está aqui nada. agora, mas Porque tem uma você está em produção. casa, você não sabe, mas tem pessoas aqui operando áudio, operando as câmeras. Operando luz. Operando luz. Eu recebi aqui uma água, até acabou, mas recebi aqui uma água que eu estava com sede, quer dizer, alguém precisa fazer esse trabalho. Tem um garçom aqui, uma Então, série de pessoas para poder... Então, assim, a gente não trabalha sozinho. E o pessoal que acha que só tá nós dois aqui dentro. Na verdade, aqui a gente está falando para vocês um pouco da realidade. Tem um camarada que está operando isso aqui, ó. Sim, então é muito importante a gente respeitar, verdade. né, Marcos? Respeitar as funções, né, os outros profissionais do mercado. É verdade. E eu acho que é muito disso. Então, quando eu falo de Criarte, que eu trago a Criarte no DNA, eu trago exatamente para esse aluno que está aprendendo, respeitar o profissional. Aprenda, dê valor. E o profissional de verdade, ele tem que ser caro mesmo. Ele tem que ser valorizado. Por quê? Porque eu estou vendo hoje no mercado muitas pessoas copiando o que os outros fazem, né? Aquilo que nós estávamos conversando, copiando o que as pessoas fazem e acham que sabe fazer tudo. Sim, né? sim. Eu nunca ia imaginar que o cara ia colocar um softbox pro teto. Né? Aqui a pessoa que tá vendo porque a pessoa estuda para isso, né? Estuda para isso, entendeu? Sabe Eu nunca disso. ia imaginar isso. Eu pensei que o Sim, softbox ia ficar na minha cara aqui. Não, nem pode. Mas é um processo. É um processo. Aí sim. só com um profissional que você contrata, Claro. né? Um profissional de primeira linha que ele vai... que é o diretor de fotografia que nós temos aqui, né? Que está fazendo todo esse trabalho, Claro. né? Que é um trabalho importante, né? Que sem eles nada acontece. Com certeza. E agora vamos falar da novela Gênesis. Eu fiquei sabendo que você fez parte da produção de elenco da novela. Me fala aí um pouco sobre isso aí. Cara, foi muito legal. Eu recebi o convite do Eduardo Pradella na época para poder participar, né? Certo. Eu fiz a produção de elenco de apoio. O elenco de apoio é um elenco muito importante para a novela, que nos ajuda a contar a história. Então, são as participações. E aí eu fiz parte, né? Fiquei muito feliz com o convite. Foi muito gratificante dar oportunidade para novos atores. Verdade. Conhecer novos atores. Para mim foi muito gratificante fazer isso. E aí a gente tem todo um trabalho vai pro currículo, né? Também. Então, como é que funciona, né? Como é que funciona hoje para você poder fazer uma participação na Record? Você tem que ter um ator formado, né? Você tem que ter um DRT. DRT é o registro que prova que você é um ator formado, que você está apto a desempenhar a função. E o ator ele tem um registro? Tem um registro, que aí ele pode tirar de duas maneiras. Ele pode tirar tanto fazendo uma faculdade de artes cênicas, ou ele pode tirar com os trabalhos, fazendo peça, fazendo... Pensei que o ator ele era reconhecido por trabalhos que ele faz, pela atuação também, existe né? esse reconhecimento, mas aí existem duas maneiras de eu poder tirar meu DRT. Fazendo uma faculdade... É como se fosse um CRM do médico, Exatamente, né? Um brevet do piloto. Sim. E aí o meu trabalho, enquanto eu trabalhei com a Record, nessa parceria, era... a Record me fazia o pedido. Eu preciso de atores, um exemplo, tá? Para quem não está em casa, como é que funciona esse pedido? Preciso de atores brancos de 1,70 m a 1,80 m, com DRT, obviamente, né? Porque a emissora só grava com DRT, mas aí poderia ter uma coisa assim... É obrigação da emissora gravar com esse DRT? Como é que funciona? Não grava sem DRT. Entendi. Não grava. Na verdade, o que acontece? Existe um sindicato que fiscaliza isso. Entendi. Então, assim, para que você não... Aquele jeitinho brasileiro, para que você não pule o muro do vizinho. Porque nosso Brasil é assim, sempre com um jeitinho para poder pular muitas coisas. Quando você vai receber seu cachê, você tem que ter o DRT. Entendi. Então, se você não tivesse o DRT, você vai agir de má fé. Você não vai receber o cachê. Entendi. Porque a gente já pede esse ator com DRT. Então, não é surpresa para ninguém saber que precisa do DRT. Entendi. Então, o DRT é o momento que... É um documento necessário, né? E aí eu fiz... Foi muito legal, assim, contar uma história bíblica na dimensão que a Record trabalha. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi uma experiência única. Eu sou muito grato, assim, tudo que acontece na minha vida, né? Eu sou muito grato ao Eduardo Pradella pela oportunidade de ter feito parte da novela. Foi muito legal, assim. E aí você faz também, assim, como eu falei para você, esse DNA que eu trago, né? Esse DNA de poder trazer oportunidade para as pessoas.
Então, quando eu criei a produtora, vou preparar e vou criar oportunidade. Seja produzindo elenco, seja fazendo autoprodução, como eu estou fazendo no Leblon. O Leblon vai ser uma série que eu quero trazer muita oportunidade para os atores. Quero fazer arte, quero poder mostrar o meu trabalho, o meu talento. E eu acho que é muito disso, sabe? A gente criar a oportunidade de fazer aquela coisa que é a felicidade. Isso para mim é felicidade. Tá aqui com você hoje, falando nesse sabadão aqui sobre arte, isso para mim é felicidade. Verdade. Isso que é felicidade, né? Sim, para mim é felicidade. E também você não vai passar em branco com a Artplay, né? Quem ganha aqui o presente... Olha, gente, surpresa. Deixa o convidado, né? Ó, obrigado, tá, pelo convite. Dos nossos patrocínios. Também aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa caneca aqui a gente tirou da caixa, gente, que você viu. Você pode levar ela, olha, é sua. Muito bonita. Eu não sei qual câmera que eu tô, acho que é essa, ou aquela outra câmera ali. Ó. Ali. São várias câmeras aqui no podcast, então assim, vou dar uma olhadinha aqui. Olha, apresentaço. Gente, hidratação é tudo, né? Aqui, vou mostrar pra vocês de casa também. Caneca da Stanley, né? Muito obrigado original, pelo presente. Viu? Obrigado pelo presente. Obrigado pelo convite de fazer parte, tá? De poder contar um pouco a história para você. Não, eu que agradeço. Tá? Foi muito legal. Eu acho que vocês aí de casa, né, se tiverem... Assim, o programa não é meu, óbvio, mas é do Marcos. Então, se vocês quiserem colocar aí nos comentários, queremos saber alguma coisa sobre televisão, sobre teatro, pô, manda aqui, marca meu amigo Marcos, porque aí ele pode me convidar novamente e a gente pode continuar falando sobre outros assuntos, né? Eu acho que isso é bacana, né? Verdade. O podcast a gente consegue... Praticamente isso aqui é uma aula, né, gente? Assim, é um conhecimento gratuito, né? Um conhecimento gratuito. E o nosso podcast, ele é mais para informar, né? Uma utilidade pública, né? Sim. Que a gente vai trazer aqui muitos profissionais de várias áreas. Volta. Ó, assim, você que aí de casa está curtindo esse podcast, curtiu o que eu falei, ficou mais interessado, ó, tem muitos assuntos que a gente pode ainda falar, tá, Marcos? Então, assim, marca meu amigo Marcos, fala, Marcos, quero que leve o cartão. Artplay, né? Então, vou gravar de novo. Ó, você está em casa aí, vou deixar essa dica para você, tá? Então, você que curtiu aí, né, nossa conversa, nosso bate-papo, tem muita coisa ainda que eu posso contar para vocês. Então, se você quiser aí, ó, marca... uma segunda... Mas vamos fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês podcast. de casa, ó. Marque Artplay, marca lá, faz um comentário, fala, quero que o Léo volte para poder falar sobre determinado assunto. Que aí ele me convida, eu venho, ganho mais um presente, tá? Ganho mais uma caneca. O presente é único. Tá bom, gente? Ó, obrigado de coração mesmo pela sua oportunidade. Porque a Artplay aqui vai ser um podcast que é um podcast informativo, né? Sim. Utilidade pública. E nós vamos aqui trazer muitos profissionais para que muitas coisas abriu minha mente. Eu acredito que vai abrir a mente de quem está assistindo, né? Vamos trazer profissionais para... como é que eu devo falar? Contar, né? Exatamente. Vamos mostrar mesmo como funcionam as coisas, os bastidores, as coisas, que é legal, né? Mostrar os bastidores que muita gente não entende, sim, né? Eu fiquei muito feliz, assim, de poder contar um pouco da minha história, poder contar um pouco como é que funciona. Porque não tem glamour. É uma profissão como outra qualquer. Só que a gente é apaixonado por televisão. Então a gente faz isso com muito amor. A gente trabalha muito, fica muito cansado, mas a gente dorme com o dever cumprido, sabe? É gostoso você deitar Você deitar e falar, caramba, hoje foi um dia maravilhoso. Eu vou sair daqui, né? Eu tô em reunião com uma grande plataforma. Daqui a pouquinho eu tenho uma reunião marcada, sabe? Você estava falando, né? Sim, não posso revelar, não posso falar aqui no podcast, mas sim. vai uma empresa grande aí, que tá vindo aí, sabe? Vai estar fazendo muita coisa legal, tá fazendo muita produção nacional. Então eu fui convidado para poder falar um pouco do Leblon. E eu estou muito feliz também com essas oportunidades que a vida tá me dando. Obrigado, Léo Catone, no nosso podcast Artplay. Obrigado a você, tá?